Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o processo de recuperação da fadiga adrenal, tá? Com sintomas de depressão, ansiedade, insônia crônica, pânico, fadiga crônica e todos os demais sintomas secundários que fazem parte desse quadro extremamente debilitante, tá? A ideia desse vídeo é trazer um mapeamento geral da conduta terapêutica para dar início ao processo de recuperação de forma sustentável, com linearidade e o mínimo de setbacks possível, tá legal? Então eu vou buscar aqui trazer como deve ser o tratamento em ordem de importância, tá? Do início até o fim, tá? Modulando as vias corretas de acordo com a importância, com a necessidade de cada uma, para que as demais tenham o efeito terapêutico desejado, tá? Muitas das vezes não adianta a gente tratar algo que tem que estar lá na frente, trocar a posição, né? Trocar o ranking, digamos assim, do que deve ser tratado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto é o seguinte, são aqueles 5 pilares que eu sempre falo com vocês. E hoje eu já estou até incluindo o 6º pilar, tá? Que eu vou falar dele aqui também de forma objetiva, porque o que eu quero trazer mais é em relação às condutas terapêuticas. E eu já falo dos pilares em vários posts, tá? Vamos lá. Os 5 pilares importantes para o processo de recuperação. Reprogramação alimentar, ou seja, tirar todo o lixo inflamatório da sua dieta, tá? Como normalmente eu trabalho, qual tipo de conduta que normalmente eu faço em casos assim? Normalmente colocar numa alimentação animal-based, né? Também chamada de ceto-carnívora, ou seja, carnes, frutas e mel. Toda refeição que for fazer, controlar a glicação. Como? Toda refeição que for fazer tem que ter boas gorduras, boas proteínas e uma fonte de carboidrato. Por quê? As boas gorduras servirão como bloco de construção para a esteroidogênese, tá? E também para estabilizar a glicose, tá bom? Ou seja, trazendo estabilidade para a carga glicêmica, tá? As boas gorduras são as fontes de colesterol tão necessárias para a nossa produção hormonal de forma adequada. DHEA, progesterona, pregnenolona e toda a esteroidogênese, chegando lá na testosterona, no cortisol e por aí vai, tá bom? Proteína como bloco de construção, principalmente para quê? Ser quebrado em aminoácidos para a modulação neuroquímica, agindo como cofator e aminoácidos de fato que são transformados em neurotransmissores, tá? Através das proteínas de boa qualidade. A carne vermelha entra de forma excepcional no tratamento desse, tá? E a fonte de carboidrato em toda a refeição, preferencialmente em proporção menor à gordura e à proteína, o carboidrato é para que não ocorra um certo estresse do organismo por não estar aceto adaptado, tá? Bom, então é uma dieta de eliminação excepcional, né? A animal-based, né? Porque dessa forma a gente já está excluindo todo tipo de lixo. Óleos vegetais, né? Claro, cozinhar sempre com banha de porco, ou manteiga, ou óleo de coco extra virgem, né? E dessa forma, nós já estamos excluindo tudo quanto é lixo. Glúten, caseína, avenina da aveia, né? Biscoitos, refrigerantes, açúcar, substituir o sal refinado pelo sal integral, enfim. Reprogramação alimentar é a base do alicerce do processo de recuperação mais importante. Pessoa tem clínica para SIBO, entra numa Lyons Diet, um pouco mais agressiva para eliminar SIBO, depois já faz a transição, volta para Animal Based, está em processo de recuperação, está em pleno processo de recuperação, já vai para uma carb limpa, né, digamos assim, ou uma low carb, e por aí vai, a gente vai reintroduzindo lá na frente, tá? Depois disso, os hábitos saudáveis terapêuticos, né? Que é toda aquela questão de exposição solar, aterramento, né? A higiene do sono adequada, né? Toda essa parte de reprogramação epigenética. Depois, gestão otimizada do estresse, ou seja, reagir de forma adequada a agentes estressores, reagir de forma adequada a agentes estressores. Na parte de gestão do estresse também,
identificar o que te faz mal, se o ambiente te adoece, se você tem algum relacionamento tóxico, buscar evitar esse tipo de situação, deletar da sua vida, identificar o que te faz mal. Tá? Dificilmente alguém logra êxito no processo de recuperação se mantém, né, digamos assim, num relacionamento tóxico, num ambiente tóxico. Já tem que se programar, tem que se organizar. Ó, isso aqui vai ser um trampolim temporário e eu vou sair fora dessa situação aqui. Tá? Isso é importante. Eu tenho vários casos de pessoas na consultoria que só deram um up mesmo no processo de recuperação quando saíram dessas situações ou quando aprenderam a reagir de forma adequada. Tá? Aí agora nós vamos para a parte de suplementação e modulação hormonal. O sexto pilar que está entrando, física quântica e espiritualidade, que é excepcional e é importantíssimo. E quem está aderindo a isso de fato, eu tenho visto assim, resultados excepcionais, tá? E não está nem em ordem de importância ali. Ele abrange todos os demais. Espiritualidade e física quântica, que de uma certa forma estão entrelaçados. Seguindo para as condutas terapêuticas, pessoal, vamos lá. Ok, vamos iniciar. O quadro, a pessoa está lá com depressão, com ansiedade, insônia crônica, disfunção do eixo HPA, que é a fadiga adrenal. Qual é o primeiro passo? Ajustar o sistema gastrointestinal dessa pessoa. Por quê? Normalmente essa pessoa está se alimentando, mas ela usualmente está degradando rapidamente os micronutrientes por conta da disfunção do HPA, oxidação, inflamação. Então ela já está degradando rapidamente os micronutrientes. Como também está com problema de absorção desses micronutrientes. Por quê? Normalmente a pessoa está num quadro de hipocloridria, por estado adrenérgico aumentado. Natural, num caso desse aí, a pessoa está com ansiedade, está com insônia, está com depressão, está com fadiga crônica. Tudo isso traz uma alteração do funcionamento do teu sistema nervoso central. Então, normalmente a pessoa fica mais adrenérgica, seja por adrenalina e noradrenalina, estágio 3 e 4, né, de fadiga adrenal, seja por hipercortisolismo, né, estágio 1 e 2 de fadiga adrenal, e tudo isso será endereçado no segundo momento. Então, nesse primeiro momento, com hipocloridria, o que a gente tem que fazer em primeiro momento? Colocar essa pessoa para conseguir absorver os alimentos, né? Como? Trabalhando já dando entrada nas enzimas digestivas, tá? E o cloridrato de betaína, betaína HCl. Como eu, Rodrigo, normalmente trabalho especificamente, principalmente com dois tipos de dieta, principalmente no início, que é animal-based, carnes, frutas, mel e kefir de leite, e manteiga, né, no caso, né? E o kefir de leite sempre A2, ou saquinho, ou da roça, né? Como eu trabalho com essa animal-based e com a Lions Diet, eu trabalho com poucas enzimas digestivas, porque não tem por que você botar aquele painel gigante de enzimas digestivas. Então aqui já funciona com o quê? Betaína HCl, lipase, pepsina e bromelina. Ok, só isso aqui. Não precisa aquele painel inteiro de enzimas digestivas que muitas vezes é oneroso, tá? Então já vai ajudar na digestão, tá, dessa pessoa, já vai combater aquela sensação de estufamento, de indigestão após a refeição, e mesmo que não tenha esses sintomas, vai facilitar, vai aumentar a absorção desses alimentos, vai degradar mais facilmente esses alimentos no estômago, para que sejam digeridos de forma adequada e para que ocorra a absorção dos micronutrientes de forma adequada. E vai também indiretamente auxiliar no tratamento do SIBO, porque esse alimento vai passar já melhor degradado no intestino delgado, e já vai começar a ajudar também no tratamento da desbiose, que esse alimento já vai chegar melhor degradado no intestino grosso, não vai precisar de aumento de produção de bactérias proteolíticas gram-negativas para seguir com a decomposição daquele alimento que poderia ter chegado mal degradado lá. Então, indiretamente, a gente já está tratando um pouco de modulação intestinal aqui, tá? E a própria dieta em si já é uma modulação intestinal de fato, tá? Agora, seguindo aqui um pouquinho já na parte de modulação intestinal, se a pessoa sofre de uma constipação, que é muito comum no caso desse, você pode entrar aí com psyllium, inulina, goma cássia, uma ganoderma lucidum, tá? Glutamina, tá? Tem muita coisa que pode ser feita, um coribiome, enfim, muita coisa pode ser feita, mas a gente tem que ajustar principalmente a parte da hipocloridria, tá? Que indiretamente já vai ajustar todas essas outras bases aí, tá?
Bom, vamos para a próxima etapa. Eixo HPA, ver como está funcionando as glândulas adrenais dessa pessoa, tá? Por que isso? Um eixo HPA disfuncional leva um estímulo adrenérgico aumentado. Esse estímulo adrenérgico aumentado vai causar o quê? Principalmente hipocloridria. Eu falei já isso em outro vídeo, quem me segue aqui já deve ter visto. Se você tem um estímulo adrenérgico aumentado, você invariavelmente vai acabar entrando num estado de hipocloridria. Pensa comigo, você está na selva, está aqui na Amazônia. Vamos lá, você tá, aqui não, eu estou no Rio de Janeiro, está lá na Amazônia. Você está lá na Amazônia. Poxa, você acabou de fazer uma refeição ali, está no meio do mato. Pô, apareceu uma onça na tua frente, meio que armada para te atacar. E você está ali naquela situação de luta ou fuga. Eu pergunto a vocês, você acabou de fazer uma refeição, você acha que o teu organismo vai ficar preocupado em fazer digestão naquele momento, produzindo noradrenalina, adrenalina, cortisol? Não. Ele vai mandar tudo quanto é substrato, né, digamos assim, para tecidos, músculos, né, artérias, né, para que você consiga reagir àquilo ali. O problema é que, em estado adrenérgico aumentado, na vida em sociedade, por vários agentes estressores, nosso corpo perde essa funcionalidade de ter o estresse agudo ali naquele momento e depois acabar, diminuir. Então você fica no adrenérgico o tempo todo, fica no simpático o tempo todo. E isso leva à hipocloridria, diminui a produção de ácido clorídrico, tá? Então, a gente precisa ajustar o eixo HPA da pessoa, inclusive para tratar a causa que leva à hipocloridria. Então, na hipocloridria, usando as enzimas digestivas e a beta-alanina HCl, a gente não está resolvendo o problema. A gente está ali gerenciando a situação e já dando um start, um pontapé inicial na recuperação. Agora a gente vai ajustar o eixo HPA, inclusive para terminar aquele problema que estava lá, da hipocloridria. Além disso, eixo HPA disfuncional, um estímulo adrenérgico aumentado, principalmente cortisol e noradrenalina, agem em contrabalanço regulatório, principalmente a serotonina e a melatonina, e vai alterar o padrão do sono. Altera o padrão do sono, altera tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que ir trabalhando com tudo, tá legal? Então vamos lá, eixo HPA. Se a pessoa está num estágio de fadiga adrenal, estágio 1 e 2, né, hipercortisolismo, a gente tem que trabalhar com supressores de cortisol, diminuir, né, trazer um bloqueio ali no CRH, ACTH, que estimula a glândula adrenal a produzir cortisol. Quais são os fitoterápicos, né, os adaptógenos que mais têm eficácia, né, em casos assim, Holy Basil, ashwagandha, principalmente a forma patenteada KSM66, Cérifos, utilizar ali à noite, tá? Para já começar a dar um endorfina, para que tenha a supressão de cortisol, diminua os níveis de cortisol e a pessoa consiga produzir os neurotransmissores adequados, né? Saia do estado de hipervigilância para conseguir dormir de forma adequada. E um outro detalhe, pessoal, se a pessoa está com fadiga adrenal estágio 1 e 2 com cortisol mais alto, né? E você trabalha ali com 5-HTP, por exemplo, busca fazer uma modulação serotoninérgica nessa pessoa enquanto o cortisol está alto, não vai funcionar direito o 5-HTP, porque o cortisol alto ele vai agir em contrabalanço regulatório, aquela produção de serotonina vinda daquele 5-HTP por mecanismo ali de ação a curto prazo. Então, qual a ideia aqui? Primeiro tem que baixar o cortisol, então é bom você botar uma ashwagandha e um Holy Basil junto ao jantar. Já começa a baixar ali o cortisol. E aí, claro, antes de dormir você bota o 5-HTP, o cortisol já estava mais baixo, serotonina sobe, início da arquitetura do sono, legal, funcionou. Tá? Agora, a pessoa está no hipercortisolismo, você não modulou o eixo HPA, você vai entrar só com 5-HTP, vai começar a subir serotonina, mas o cortisol está alto pra caramba. Vai degradar, vai baixar a serotonina, vai agir em contrabalanço regulatório. Tá legal? Então, eixo HPA a gente tem que ajustar isso, tá? Outra coisa, para tratar o hipercortisolismo também, a melatonina, ela age em contrabalanço regulatório ao cortisol. Então, pode-se trabalhar com melatonina em dose alta, 3 a 10 miligramas, a depender de como está essa curva de cortisol, do quão alta ela está à noite, tá? E aí a melatonina, a ideia é o quê? Tomar ela imediatamente antes de dormir com a barriga vazia. Tá na cama já para fechar o olho, tudo escuro, toma melatonina, tá? Beleza, resolvemos aí o eixo HPA, hipercortisolismo. Eixo HPA, hipocortisolismo, baixa produção de cortisol, fadiga adrenal estágio 3 e 4, exaustão adrenal. Aí já é um quadro mais delicado,
Tem o que para trabalhar para modular esse cortisol? Principalmente a raiz de Acaçuz, Licorice Root, tá? Utilizada aí pela manhã e início da tarde, ou início da tarde. Um cuidado que tem que ter cuidado, um cuidado que deve se ter com a raiz de Acaçuz é o efeito aldosterona-like que ela causa. Ela aumenta a excreção de potássio e aumenta a retenção de sódio, podendo causar hipertensão arterial, taquicardia, visão turva, né? Uma certa falta de ar. Então tem alguns efeitos que ela pode causar colaterais. E tem profissional que fala, a pessoa é sensível à raiz de Acaçuz, ela não pode tomar a raiz de Acaçuz. Não, é porque não está controlando o efeito aldosterona-like. Como controla isso? Aumentando principalmente a ingesta de potássio na dieta, tá? Damasco, abacate, banana, água de coco, o bacon é riquíssimo em potássio e por aí vai, tá? Você já controla esse efeito colateral. E a raiz de Acaçuz, qual é o mecanismo de ação dela? Aumentar a biodisponibilidade do cortisol, tá? Aumentar a biodisponibilidade, tá? Se for um caso de hipocortisolismo já muito avançado, né, uma curva muito baixa, muito flat, vale entrar com a hidrocortisona de manhã e de tarde, tá? Hidrocortisona, liberação lenta pela manhã, hidrocortisona, liberação normal à tarde, já trabalha legal. Quadro de hipocortisolismo, o que é muito comum de estar ocorrendo? Quadro de hipocortisolismo é muito comum a pessoa estar com cascata hormonal deficitária, porque ela já passou pelo período, pela fase de adaptação ao estresse. Então ela já estava naquele boom de cortisol o tempo todo, então ela já cobrou os neuroesteroides da base da cascata em demasia. E aí, na exaustão adrenal, é muito comum a pessoa estar como? Com deficiência de DHA, deficiência de progesterona, deficiência de pregnenolona, tá? Ou seja, os 3 neuroesteroides importantíssimos para uma cascata hormonal adequada, funcional. Adianta, então pensa aqui comigo, pessoal, adianta eu trabalhar modulando apenas o cortisol que está aqui na base, aqui no finalzinho da cascata? Não vai adiantar. Eu vou até gerenciar essa situação, mas eu preciso ajustar toda a base da cascata, que está lá no início. Pregnenolona, que é convertida em progesterona, DHA, e rola toda a esteroidogênese, até chegar na testosterona, progesterona, cortisol, tá? Então eu tenho que trabalhar com esses neuroesteroides também, repondo-os, caso a cascata hormonal já esteja deficitária. E, inclusive, uma dieta, né, uma reprogramação alimentar, uma dieta rica em boas gorduras, que terão colesterol para agir como bloco de construção para essa cascata hormonal funcional, otimizada. Porque, mal ou bem, pessoal, cascata hormonal é o quê? Colesterol na base, perde carbonos, é convertido em pregnenolona é convertido em progesterona, pregnenolona é convertida em progesterona, também é convertida em DHA, e ocorre toda a esteroidogênese, chegando lá nas outras pontas. Testosterona, que ocorre a aromatização para estradiol, conversão em cortisol lá no final também. Então você tem que ter essa atenção. As gorduras, né, as boas gorduras, a gordura saturada é sua amiga, ela não é sua inimiga, tá legal? Beleza, resolveu o eixo HPA, ajustou o eixo HPA. E outro detalhe, quem está com hipocortisolismo, fadiga adrenal estágio 3 e 4, é muito comum de estar com deficiência dopaminérgica, mas eu vou falar da deficiência dopaminérgica lá na frente, tá? Ajustou eixo HPA, agora a gente vai para aqui, micronutrientes, que agem como cofatores para a síntese e produção de neurotransmissores. É aqui que eu vejo muito profissional e muito enfermo, né, passar batido, né? Negligenciar de um certo modo essa parte que é importantíssima, pessoal. Micronutrientes que agem como cofatores para a síntese e produção de neurotransmissores. Por que é tão importante? Primeiro, quem está nesse quadro de disfunção está degradando muito rápido e também não está absorvendo de forma adequada, tá? E a gente precisa repor o quanto antes, tá? Cada micronutriente desse aqui vai ter uma determinada função, mas todos eles agem sinergicamente para a síntese e produção, para um equilíbrio neuroquímico adequado. Então vamos lá. Primeiro a gente começa com o quê? Principalmente as vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para esse processo de otimização neuroquímica, tá? Então nós temos ali a vitamina B1, tá? Preferencialmente na forma de benfotiamina lipossomal. E um detalhe, meus amigos,
todos esses micronutrientes que eu estou falando com vocês, não adianta trabalhar com subdoses, doses muito baixas. Tem que trabalhar com doses maiores, doses aumentadas. Não dá para ficar com medo de trabalhar com doses extremamente conservadoras, tá? Eu vou falar aqui uma ideia de dosagem, mas, por favor, vejam com o profissional de saúde que os acompanha. Eu estou dando uma ideia de mapeamento geral, uma ideia aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vitaminas do complexo B, tá? Então, benfotiamina, né, que é a vitamina B1, tá? Preferencialmente a benfotiamina lipossomal, 100 mg já costuma funcionar muito bem. A vitamina B2, riboflavina, 50 a 70 mg. Não adianta, gente, pegar complexozinho B com 1,2 mg, 10 mg, não vai funcionar. Melhor você beber água, tá? É a mesma coisa, praticamente. Então, tem que trabalhar com doses um pouco aumentadas, um pouco mais efetivas, tá? Vitamina B2, riboflavina, 50 a 70 mg. Vitamina B3, niacinamida, 100 a 125 mg, 150 mg, né? Niacina no flush, né? Hexanicotinato de inositol, aí dá para trabalhar com doses até maiores. Mas eu acho muito interessante trabalhar com a niacinamida, 100 a 125 mg, ou se estiver aberto a investir bastante, né, em questão financeira, trabalhar na forma de Niagen, né, que tem uma ação muito mais poderosa, inclusive a nível mitocondrial, tá? Estimulando níveis de idade mais e tudo mais, tá? Então, se for no custo-benefício, niacinamida. Se puder investir, Niagen 100 mg, tá? Aí você tem a biotina, que ajuda ali a nutrir a tireoide, né? Você tem a vitamina B5, preferencialmente na forma de pantotenato de cálcio, 500 a 750 mg, tá? Vitamina B6, preferencialmente na forma de piridoxal 5-fosfato, sublingual, 30 mg. Aí você pode também colocar na forma normal também, B6, via oral, uns 30 a 50 mg também, tá? Porque eles vão ser tomados em horários diferentes, por exemplo, tá? É bom você usar aí 50 a 80 mg por dia em horas diferentes, tá? E eu vou explicar mais para frente por quê. Fosfaditilcolina, principalmente para modular a parte colinérgica, fosfaditilcolina 500 a 700 mg, funciona muito bem, tá? Aí a gente entra agora no triometilador, que ajuda a controlar os níveis de homocisteína e vale como bloco de construção também para os neurotransmissores, como também homocisteína alta traz desequilíbrio, desregulação entre GABA e glutamato, além de poder, de um certo modo, influenciar negativamente na enzima descarboxilase do ácido glutâmico, tá? E isso eu vou falar lá na frente também sobre isso. Então vamos lá. Triometilador seria o quê? Vitamina B12 na forma de metilcobalamina, vitamina B9 na forma de metilfolato, e aí entra o piridoxal 5-fosfato. O ideal é que seja sublingual essa fórmula aqui. As dosagens, de acordo com o exame de sangue. Não dá para eu chutar aqui valores com vocês, mas o ideal normalmente é acima de 500 microgramas, né, da B12, acima de 500 microgramas da B9, né, cada uma na sua forma de maior biodisponibilidade, né, meticobalamina na B12, metilfolato na B9, e o piridoxal 5-fosfato, que é a forma de maior biodisponibilidade da B6, tá? O triometilador aqui ajustou essa parte aqui de vitaminas do complexo B. Nós entramos também nos minerais importantíssimos para isso, tá? E aí vão ser feitas as dosagens de acordo com o exame de sangue. Magnésio, manganês, zinco, cobre, selênio, todos esses caras aqui são importantíssimos como cofatores para síntese e produção de neurotransmissores, além de controle de oxidação, tá? Beleza? Agora nós vamos para outras vitaminas importantíssimas, tá? Lipossolúveis, que são excepcionais para também produção, né, de neurotransmissores, né, síntese e produção de neurotransmissores, principalmente a vitamina D3, tá? Importantíssima. A vitamina A age como um suporte da vitamina D3 em todo esse processo, tá? E o ômega 3 junto. O ômega 3 ele entra também como um cofator junto ao metabolismo da vitamina D e a vitamina A também para a síntese e produção de neurotransmissores. Nesse balaio aqui, na formulazinha, dá para botar a vitamina K2-MK7 e a vitamina E, mas elas não estão exatamente como blocos de construção, né, como cofatores para os neurotransmissores. Mas eles entram aqui no balaio até para modular a inflamação,
trabalhar também no mecanismo, né, de ação, né, em toda a cascata da vitamina D, tá? Mas o ideal é colocar aqui vitamina A, D, E, K, né, numa forma aí, num veículo oleoso via TCM, e o ômega 3 também. Então aqui A, D, E, K, ômega 3. Então entra esses caras aqui todos também, tá? Então, nessa parte de micronutrientes, a gente tem todas essas modulações, tá? Que vão agir como base para dar sustentabilidade à produção de neurotransmissores, tá? Resolveu essa parte aqui de micronutrientes. Vamos agora para a modulação neuroquímica, pessoal. Modulação neuroquímica importantíssima para ajudar em todo esse processo. Então nós temos aqui modulação de via serotoninérgica, trabalhar com 5-HTP, tá? Hipere com perforato. As dosagens são das mais diversas, utilizar aí início de noite, logo antes de dormir, tá? Modulação dopaminérgica. Aí você tem N-acetil L-tirosina, você tem mucuna pruriens, aí você tem nootrópico como o bromantane, né? Você também tem medicamento como a selegiline, que traz um upregulate dos receptores dopaminérgicos. Vai depender da aplicabilidade de acordo com o caso. Outra coisa, serotonina e dopamina agem em contrabalanço regulatório entre si, pessoal. Então, para ajustar essa proporção de suplementação serotoninérgica e dopaminérgica, você tem que ter certeza, você tem que ter experiência do que e controle, né, de como modular esses neurotransmissores para não fazer besteira, tá? Então, assim, depende muito da clínica, dos sintomas, para você ajustar a proporção do quanto você vai modular a serotonina e do quanto você vai modular a dopamina, a depender da sintomatologia e do histórico da pessoa, tá? Então tem vários fatores, tanto sintomas quanto possíveis características da pessoa. Se a pessoa é uma conte lenta, uma conte rápida, se a pessoa tem mais problema de insônia, se a depressão dela está mais ligada, né, a sintomatologia está mais ligada à deficiência serotoninérgica, ou está mais à deficiência dopaminérgica, então elas normalmente agem em contrabalanço regulatório entre si. Normalmente a gente trabalha com uma proporção ou de 1 para 1, serotonina em relação à dopamina, ou 1 para 1, ou 2 para 1 da serotonina para a dopamina, ou 3 para 1 normalmente. Por quê? Se você desequilibrar muito dopamina para pouca serotonina, você começa a trazer problema aí de ansiedade, de insônia. E a última coisa que a gente quer é afetar o sono de uma pessoa num processo de recuperação desse, tá? Ótimo. Observação importante. Suplementando a parte de dopamina, você tem que ficar, principalmente quando você suplementa a L-tirosina, ficar longe, botar no momento longe a vitamina C. Porque se você colocar uma suplementação de vitamina C no mesmo horário muito próximo do uso da L-tirosina, vai converter muito rápido a L-tirosina de dopamina para noradrenalina. E aí pode causar ansiedade. Então, ansiedade, né, aquela inquietação. Então, qual a ideia aqui? L-tirosina tem que ser suplementado longe da vitamina C, tá? Para que isso daí não ocorra, tá? Isso aqui é importante pra caramba, tá bom, pessoal? Outra coisa, jamais suplementar a tirosina junto com refeições, tá? A tirosina, os outros aminoácidos, minerais disputam a absorção com a tirosina. Evitar também, eu vejo alguns protocolos, botam de manhã a pessoa para tomar L-tirosina junto com 5-HTP. Os dois agem ali em contrabalanço regulatório. O ideal é pela manhã, né? De manhã, início de tarde, modular a dopamina. Início de noite e antes de dormir, modular a serotonina. Mais ou menos assim que funciona, tá bom, pessoal? Beleza? Ajustamos serotonina, ajustamos dopamina, de acordo com a individualidade. Chegamos na parte de modulação GABAérgica. Aí vai depender se a pessoa acorda no meio da noite, vai depender se a pessoa tem crise de pânico ao longo do dia. Então, várias viabilidades. Dá para ficar horas aqui falando dos tipos de protocolo que dá para fazer. Tomar sachê ao longo do dia, comprimido sublingual em momentos específicos do dia, ou momentos de crise, um sachêzinho ali só antes de dormir. Tem muita coisa que dá para fazer. Vou falar aqui apenas mais das substâncias que a gente normalmente gosta de trabalhar, tá? Então você tem o magnésio na forma de magnésio inositol, magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio glicina. Magnésio glicina é o de melhor custo-benefício e excelente também, tá? Aí você tem inositol, N-acetil L-taurina, que é uma forma de maior biodisponibilidade da taurina.
Aí você tem mulungu, humulus lupus, matricária, passiflora, melissa, L-theanina, Magnolia officinalis. Magnolia officinalis é excelente para quem tem despertar precoce ou insônia terminal, porque é um dos poucos suplementos para a modulação GABAérgica de meia-vida um pouco mais longa. Junto à progesterona também tem essa ação, tá? A progesterona micronizada lipofílica, ela tem um poderoso efeito GABAérgico. Também ela é boa de utilizar antes de dormir, tá? O comprimido, via oral, porque a progesterona ela é convertida em allopranolona, que tem uma poderosa função GABAérgica, similar à da Magnolia officinalis, mais poderosa ainda, e que também ajuda nessa manutenção do sono, tá? Então aqui, pessoal, tá aqui a modulação neuroquímica. Ah, um detalhe importante. Modulando GABA, né, a parte de modulação GABAérgica, você pode usar também um GABA sublingual, tá? O que eu falo? Trabalhar com dose de GABA de 75 a 100 miligramas. Por que isso, gente? Quem está inflamado, está com disfunção do escape A, normalmente está com um mau funcionamento ou deficiência da enzima descarboxilase do ácido glutâmico. Então tem gente que usa GABA 500 miligramas, 400 miligramas, 1 grama. Ah, usei GABA e fiquei agitado, tive insônia. Por quê, gente? Se você está com a enzima descarboxilase do ácido glutâmico não funcionando de forma adequada, se você usar uma dose alta de GABA, ela vai ser convertida para glutamato. Vai para uma via que a gente não quer. Principalmente por conta, como eu falei, se a pessoa está inflamada, está com eixo HPA disfuncional, pode ocorrer isso. Então, GABA a gente trabalha sempre com uma dosezinha baixa, o GABA em si. E a gente faz a modulação pelas outras vias com esses outros nutracêuticos que eu falei com vocês. Tá? Então, aqui a gente já começa a fechar a parte de modulação neuroquímica. Um outro detalhe importante, triptofano é um excelente suplemento para quem não está inflamado, para quem não está com eixo HPA disfuncional. O triptofano, ele vai modular ali, né, a serotonina, né, ele vai para outras vias, ele também pode ser degradado e ser utilizado como niacina, ele tem outras viabilidades, só que o que acontece? Quando você usa o triptofano, se está inflamado no eixo HPA disfuncional, ele vai para a via das quinureninas, tá? Que é uma via inflamatória que vai ter efeito contraprodutivo, tá? Então, fechamos aqui a parte de modulação neuroquímica, tá? E aí a gente tem que seguir por todas as outras bases, todas as outras situações, né? Ajustar toda a parte hormonal, tá? Que é muito importante. Vai ter efeito direto na questão dos neurotransmissores, na parte comportamental. Ajustar a parte toda dos hormônios tireoidianos. Outras vitaminas aqui, né, que estão diretamente ligadas na modulação neuroquímica, que me passou batido, né, no primeiro momento ali. Ferro, suplementar na forma de ferro bisglicinato, né? E no mesmo horário ali do ferro, suplementar a vitamina C, preferencialmente na forma de palmitato de ascorbila, tá? Esses dois caras aqui, nosso corpo ele é ferro dependente para praticamente tudo. Só tem que tomar cuidado ou evitar a suplementação de ferro se a ferritina estiver muito alta, porque ele se torna pró-oxidante. E aí você trabalha todo o metabolismo do hemo, com todos os cofatores, só não repondo ferro. Mas aí é o mais aprofundado, é o profissional que tem que vir ali e ajustar isso com calma. De resto, gente, aí vem resistência insulínica, aí tem os suplementos específicos para isso, né? Parasitose, intoxicação por metais pesados, enfim. Aí tem toda uma variedade gigantesca de possibilidades, né, de possíveis causas que devem ser endereçadas e tratadas também. E é por isso que isso aqui é apaixonante, é uma orquestra linda, que você tem que pegar ali, é o puzzle, né? Como é que eu vou trazer aqui? Todo um jogo ali, né, que você tem que entender como é que está aquela ópera ali, o que está de errado e ajustar, né? E colocar os pingos nos is, né? E é por isso que eu acho isso daí tão fascinante. É uma questão extremamente complexa, né? Multifatorial, que tem que ajustar em amplo espectro, tá? E é, como eu falei antes, é por isso que é tão apaixonante, é por isso que é tão legal, porque é uma questão complexa, depende de várias vias e depende de uma abordagem totalmente multifatorial. E é por isso que entra esses 6 pilares aí, né? Reprogramação alimentar, é um nomezinho bonitinho para tirar a palavra dieta, que fica muito restritiva, né? Então, reprogramação alimentar, hábitos saudáveis terapêuticos,
gestão otimizada do estresse com reequilíbrio emocional, suplementação e modulação hormonal. E o sexto pilar, que não entra aqui na ordem, né, que eu vejo ele como abrangente, amplo espectro, física quântica e espiritualidade. Algumas pessoas não estão abertas a ver dessa forma, né, mas eu enxergo como algo importantíssimo e está intrinsecamente ligado ao momento que cada um está na sua vida e a visão, né, a direção que cada um tem que seguir de acordo com a sua elevação da vibração, frequência, né, capacidade de visualização, de manifestação do seu destino, agindo como um co-criador, né? Bom, é isso, tá, pessoal? Fiquem com Deus aí. Espero que esse vídeo aqui possa dar direção a muitas pessoas que estão precisando, tá? Cada dia que passa são mais pessoas passando por disfunção do HPA e sintomas extremamente debilitantes, e a tendência é aumentar cada vez mais nesse mundo maluco que, infelizmente, as coisas estão ficando cada vez mais esquisitas, né? São alimentos cada vez mais inflamatórios, cada vez mais produtos alimentícios, são cada vez mais tipos diferentes de vícios, né? Questão aí de quebra total de valores, de tradições, né? De moral, enfim, tudo isso está degradando a sociedade em amplo espectro. Se você pegar 10, 15 anos atrás, era uma ou outra pessoa que apresentava algum tipo de transtorno comportamental. Hoje eu enxergo que hoje 1 a cada 3, 4 pessoas estão passando por algo nesse sentido. Cada vez mais, tá? E essas pessoas precisam de uma direção, tá? Passar medicamento alopático, apenas gerenciando sintoma ad eterno, não é a resposta, não é a solução. A solução é ir buscar e tratar diretamente as causas. O medicamento é bem-vindo? Claro que é, dependendo de sua aplicabilidade de forma aguda para apagar o incêndio. Tão logo vendo as possíveis causas que estão levando ao desequilíbrio metabólico, seguir com o ajuste de todas elas, entrar com a suplementação, efeito de implemento de suplementação, o quanto antes seguir com o desmame do medicamento. Enfim, são aplicabilidades, é o que eu falo sempre. Medicina funcional integrativa, né, nutrição funcional e medicina tradicional, medicina convencional, eles andam juntos, tem que estar entrelaçado, um complementa o outro, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí, um abraço aí para vocês.